Mas a glória é tua, totalmente tua, não mais ser ninguém, pra sempre, amém. A glória é tua, totalmente tua. O pastor Henrique estaria ministrando a palavra para nós, e eu tenho certeza que o Senhor já preparou a mensagem, colocou na mente e no coração dele, que irá transmitir para nós nesta hora. O Espírito Santo estará conduzindo essa palavra, que vai gerar em nós fé, força, avivamento, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, da paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós vamos começar a ler a partir do versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo de número 9. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa, andando nós agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia há muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaríamos esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto aqui, tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo,
porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 brasas. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 brasas. E temendo ir dar em alguns colcheiros, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo no mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Até aqui. Pai bendito Deus, a tua palavra foi lida, Deus. Agora ministra, Senhor Deus, no nosso coração. Usa-me como instrumentalidade sua, Deus. Fala, Senhor Deus, através de mim. Usa-me, Espírito Santo de Deus. Tu sabes, Deus, que eu nada tenho, mas o Senhor tem palavra de vida eterna. Fala conosco nesta manhã, nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui, eu creio que a maioria de nós conhecemos a viagem de Paulo a Roma. E aconteceu porque Paulo, ele, depois da sua terceira viagem missionária, ele voltou a Jerusalém, e chegando lá com um grego, de Éfeso, ele foi acusado de profanar o templo, de ter introduzido esse grego no templo, porque não podia entrar no templo aqueles que não fossem judeus. E houve uma confusão e Paulo foi preso. Quando Paulo estava preso, ele ia se apresentar
diante das autoridades religiosas, armaram uma cilada para matar Paulo. E essa cilada foi descoberta e os soldados levaram Paulo para Cesareia, onde depois, de algumas audiências, ele apelou para César, para o imperador romano. Embora os governadores, Félix e Festo e o rei Agripa não achassem nada que condenasse Paulo, assim mesmo ele foi enviado porque ele tinha pedido para estar diante do imperador César para se explicar. Eles poderiam até liberá-lo, mas como ele tinha pedido para ir a Roma falar com César, ele tinha que ser levado. E essa foi a viagem que fez com que Paulo fosse a Roma. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos contidos nesse texto que nós lemos. Devemos atentar mais para os conselhos do servo de Deus do que de pessoas do mundo. Nós devemos atentar, e ali no versículo 9, de 9 a 11, diz assim: passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também no jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E aqui nós sabemos que Paulo, ele é um servo de Deus. E o piloto e o mestre nós não sabemos, mas provavelmente não eram servos do Senhor. Embora eles eram experientes em navegação, conheciam o mar, estavam acostumados a viajar, e eu creio que por isso também o centurião deu mais ouvido a eles, E também ali o porto onde eles estavam parados não era cômodo para eles passarem o inverno, visto que tinha um grande número de pessoas no navio. Provavelmente não tinha acomodação para todos passar o inverno ali. E o tempo estava favorável. Nós vemos também na leitura que o tempo no momento estava favorável para a navegação. E o centurião deu ouvido ao mestre, esquecendo da recomendação que Paulo fazia a respeito. E nós sabemos que Paulo é um profeta, um servo de Deus, e Deus, ele sabe de todas as coisas. O tempo ali estava calmo, as coisas estavam tranquilas. Nós vemos um momento, nós não conseguimos ver adiante. Deus consegue. E Deus, com certeza, falou com Paulo a respeito do que poderia acontecer. E eles saíram do porto e começaram a viagem, e o tempo estava bom para a viagem. Mas diz aqui mais à frente que não muito depois deu um pé de vento chamado Euro-Aquilão, e ele já não conseguia mais comandar o navio. O navio estava levando eles de um lado para o outro, sem direção, porque não se conseguia controlar o navio pelo vento que era tão forte. E isso também
acontece na nossa vida. Nós vivemos no meio de muitas pessoas, né? Ímpias e também crentes, que ouvimos opiniões de um lado e de outro, e nós precisamos ficar atento às opiniões que nós ouvimos, às coisas que nós ouvimos falar, e saber discernir, saber entender, saber aquilo que é verdade e que não é, e sempre colocar, né, diante de Deus aquilo que nós ouvimos, e se formos fazer alguma coisa baseada nessas opiniões, ver aquilo que vem de Deus e que não vem. Amém. Para que nós não venhamos enfrentar uma tempestade assim como essas pessoas que estavam viajando junto com Paulo. Paulo, falando da parte de Deus, aconselhou que não deveria fazer aquela viagem, mas eles acreditaram naqueles que conheciam o mar, que estavam acostumados a viajar. Às vezes um servo de Deus vem nos dizer, não faça isso, mas a gente vê que as coisas estão bem tranquilas, que dá para fazer, e nós não ouvimos um servo de Deus falar, não atentamos para isso, porque muitas vezes Deus envia pessoas para nos alertar a respeito daquilo que pode acontecer na frente. E aí o crente, né, que não presta atenção, não está atento às coisas de Deus, passa por dificuldade sem saber por que está passando, mas não precisaria ter passado se tivesse ouvido a voz do Senhor. Eu sempre falo a respeito de quando nós formos tomar decisões, nós precisamos sempre colocar diante de Deus tudo aquilo que nós formos fazer, por mais simples que for, nós devemos colocar diante de Deus, porque nós não sabemos o minuto seguinte que vai acontecer, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe até quando será o nosso fim. Então precisamos buscar a Deus. E tempestade, como nós vimos aqui, tempestade são para nos moldar e também nos aproximar de Deus. No versículo 18 diz assim: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Agora no 23: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Eles estavam enfrentando uma tempestade, mas o anjo de Deus veio até Paulo para falar com ele que ninguém iria morrer. Ia ter prejuízo sim, o navio ia se perder, carga ia se perder, mas nenhuma vida se perderia. E essa tempestade durou 14 dias. Foram 14 dias enfrentando uma tempestade e sem comer. Tudo isso porque o centurião preferiu ouvir o piloto e o mestre do navio, não atentando para as palavras de Paulo. 14 dias no mar, enfrentando uma tempestade, ventos fortes, chuva,
e não tendo, ou melhor, tendo que comer, mas não podiam comer. E isso lembra também o que aconteceu com o povo de Israel, que não ouviu os profetas enviados por Deus, e passaram 70 anos no cativeiro. Deus enviava os profetas para que eles se consertassem, se voltassem para o Senhor, que eles estavam afastados, que se eles não se arrependessem, iriam para o cativeiro. Eles não ouviram, não deram ouvido aos profetas e foram para o cativeiro. Hoje Deus tem enviado muitas mensagens, muitos não ouvem e estão enfrentando grandes tempestades e não sabem por quê, porque não têm ouvido a voz do Senhor. O Senhor ele tem nos alertado de muitos acontecimentos, e a mensagem principal que Deus tem nos enviado é a volta do Senhor. Então ele tem falado: arrependa-se, conserte-se, e nós devemos nos arrepender, nos consertar, vigiar, estar atento, porque o Senhor Jesus ele vai voltar. E se nós não estivermos preparados, tem sido falado na igreja que nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor. Se nós não estivermos preparados, nós não iremos subir com o Senhor. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele cumpre. No versículo 41 diz assim: dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nada, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. A gente ouviu nesse texto que o Senhor enviou um anjo avisando a Paulo que ele deveria chegar a Roma e que naquela tempestade ninguém morreria. Deus deu a Paulo, como diz no texto, todos aqueles que estavam viajando com Paulo, e que ninguém morreria. Então nós vemos aí que foram 14 dias de tempestade, 14 dias, e ninguém morreu, porque Deus assim prometeu que ninguém morreria. Deus prometeu também que enviaria um Salvador. Ele enviou Jesus. Deus prometeu que Israel voltaria do cativeiro. Voltou. A gente pode ver lá em Esdras e Neemias, que voltaram com Zorobabel, Esdras e Neemias. O pessoal voltou do cativeiro depois de 70 anos. Deus prometeu e cumpriu. E Deus tem a promessa em nossas vidas, Ele tem prometido que Jesus virá buscar a sua igreja. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E isso está para acontecer. Não muito distante, eu creio, pelos acontecimentos, está muito próximo
a volta do Senhor. E Deus, Ele tem promessa. Ele tem promessa na minha vida, tem promessa na sua vida. Não são os ventos, as tempestades, as tribulações, a enfermidade que vão impedir que essas promessas se cumpram. Creia nisso. Nosso Deus, Ele é poderoso. E quando Ele fala, quando Ele promete, Ele cumpre. Nós temos visto isso, basta nós abrirmos a Bíblia para ver as promessas que Ele fez no Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Nós vemos aqui nessa história de Paulo, ele indo para Roma. Deus queria que ele chegasse a Roma e ele chegou a Roma, mesmo enfrentando uma tempestade. E eu falei que tempestade faz parte da nossa vida, faz parte da vida do crente, para moldar, para que nós nos aproximemos do Senhor. E normalmente, quando as coisas estão muito boas, a gente fica bem tranquilo, bem largado. Mas quando as coisas apertam, vem uma luta, vem uma enfermidade, é a hora que nós corremos para o Senhor e começamos a buscar, implorar a Deus. E por isso Deus, Ele permite que nós passemos por lutas, por tempestade, para que nós não nos acomodemos. Nós não podemos acomodar. E durante a luta nós temos que perseverar, como foi pregado na quinta-feira. Perseverança. E baseado na perseverança é que nós vamos chegar até o céu. A palavra diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós precisamos fazer isso. Então creia, tenha fé em Deus. Deus que você serve, porque Ele é todo poderoso, Ele sempre cumpre as suas promessas. Ele é fiel. Aquele que chamou Paulo é o mesmo que chamou a mim e chamou a você. Ele tem promessa na minha vida, Ele tem promessa na sua vida e vai cumprir. Como eu disse aqui, não são ventos, nem tempestade, nem tribulações, nem enfermidade que vão impedir de Deus cumprir os planos dele na nossa vida. Vamos colocar de pé. Eu não sei como é que está a vida dos irmãos. Não sei o que os irmãos estão passando, não sei as suas necessidades, mas o nosso Deus, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe o que você precisa. E assim como Ele sabia aquilo que Paulo precisava, Ele sabe o que você precisa. Então eu quero orar com você e por você. Coloca a mão no seu peito. Vamos orar para que Deus esteja agindo ao nosso favor. Pai Santo, Deus poderoso, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos a Ti. Tu é Deus, um Deus maravilhoso, um Deus fiel e justo, um Deus que cumpre aquilo que promete, um Deus que está conosco em todos os momentos, em meio às tempestades, em meio às lutas, em meio às enfermidades. O Senhor está conosco, assim como o Senhor prometeu na Tua palavra que estaria conosco até a consumação do século. O Senhor tem cumprido isso na nossa vida, nós temos visto isso. Pai, agora, Deus, eu te peço que esteja sondando, Senhor Deus, o coração de cada um dos Teus filhos, ó Deus. Pai, eles estão com as suas mãos sobre o coração, ó Deus. Pai, pedindo, Senhor Deus, a Tua intervenção sobre a vida deles, nas suas necessidades, ó Deus. Pai, Tu é um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Pai, entra com as Tuas providências, ó Deus, a respeito dos Teus filhos, ó Deus. Esteja
esteja abençoando, esteja livrando de todo mal, Deus. Seja com eles, ó Deus, assim como o Senhor foi com Paulo, Deus. Seja com cada um de nós, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus, Deus. Nos dê um dia abençoado na tua presença, Senhor Deus. Nós pedimos isso no nome santo do Senhor Jesus. Mas a glória é tua, totalmente tua.